Veredas religiosas, prezado seminarista, Rafael, senhoras do apostolado, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desse quarto domingo do tempo quaresmal começa com uma mensagem de alegria, nos convidando a nós também nos alegrarmos, letare Jerusalém, e convidando a nós nos alegrarmos, alegra-te Jerusalém, como foi cantado no início da Santa Missa. E a razão de ser da nossa alegria é a graça de Deus que torna-se abundante em nosso meio, é a proximidade dos grandes mistérios que nós vamos celebrar, da Eucaristia, da paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor. Quantas razões nós temos para nós nos alegrarmos em Deus nosso Senhor. A primeira leitura, uma carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, e faz referência ao Antigo Testamento, a figura de Abraão, mas destaca para nós, sobretudo, que nós fomos libertados, salvos por nosso Senhor, e para que nós vivamos e conduzamos a nossa liberdade segundo a vontade de Deus. Cristo nos libertou, Cristo nos redimiu, mas para que nós utilizemos e coloquemos a nossa vontade livre nas mãos de Deus, esperando do Senhor a recompensa, porque Deus é fiel e nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. Deus nos prova, nos experimenta, espera a nossa resposta, mas Ele tem a resposta, Ele tem a solução, nele nós encontramos a salvação. E o Evangelho, em paralelo tão forte com essa primeira leitura, quando Jesus olha para uma multidão que vinha ao seu encontro para ser alimentado pela sua palavra em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo o coração humano, bondoso, misericordioso e também divino do Senhor percebeu que aquele povo também tinha fome do pão, material, do alimento corporal. E também para nos ensinar sempre a doação, o dom, a partilha, esse olhar para a necessidade do nosso próximo. E ao mesmo tempo nos ensinando que Deus tem sempre a solução, Deus tem sempre o remédio, basta nós buscarmos tudo isso. Jesus, vendo que aquela multidão se aproximava e crescia o número daqueles que queriam buscar nosso Senhor, Jesus voltou-se para os apóstolos e disse: onde vamos ter algum pão para dar de comer a toda essa gente? E acompanhavam Jesus de uma cidade a outra, e Jesus não poderia despedi-los porque cairiam pelo caminho famintos. Santo André, irmão de São Pedro, chegou, se aproximou de Jesus e disse: tem um jovem aqui, que tem no seu embornal aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas apresentou para Jesus até com bastante desânimo, mas o que é isso para tanta gente? Conta-se a história de que uma catequista um dia, falando sobre esse evangelho para as crianças, e perguntou assim para umas crianças: se você tivesse 5 pães e 2 peixes, o que você faria? E o menino falou: eu daria tudo para Jesus. Disse: mas por quê? Porque eu dando para Jesus, eu dou para todo mundo. Havia entendido o milagre, o poder, a grandeza de nosso Senhor, e que Jesus tem a resposta, tem o remédio para tudo e para todos. Nosso Senhor não dispensou aquele pouco que aquele menino trouxe, mas que era tudo dele. O que ele tinha no seu embornal
era aqueles 5 pães e os 2 peixes. Mas diante de nosso Senhor, do Senhor que fez o céu, fez a terra, fez todas as coisas, com o simples ato da sua vontade, faça-se a luz, apareçam as aves do céu, as estrelas no céu, as flores no campo, apenas com a força da sua vontade, da sua palavra, e tudo se fez. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus os fez homem e mulher. Aqueles 5 pães e 2 peixes, era tudo nas mãos de nosso Senhor. E nosso Senhor também não dispensa a nós, de nós apresentarmos a Ele aquilo que nós temos. E nosso Senhor faz multiplicar tudo isso. O povo que tinha fome, e Jesus vai saciar a fome com a multiplicação dos pães e dos peixes. E uma pergunta para nós: quão grande é a nossa fome de Deus? O nosso desejo de Deus? Porque Jesus tem tudo para saciar também essa fome. O quanto nós desejamos, o quanto nós queremos, o quanto de fato nós buscamos ser alimentados pelo Senhor. O nosso interesse em conhecermos cada vez mais a sua palavra, a sua lei, os seus ensinamentos. Como é o nosso desejo de mais vezes nos alimentarmos do pão eucarístico na Sagrada Comunhão, de mais vezes participarmos da Santa Missa, estar com o Senhor em adoração diante da Sagrada Eucaristia. Precisamos ter essa fome, esse desejo mais ardente de Deus. E pedir a nosso Senhor que nos dê esse desejo, essa fome. Porque Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem o alimento. Também o quanto nós estamos dispostos, e é algo que a igreja nos aconselha no tempo quaresmal, a partilha, a caridade, a esmola. O quanto nós temos a generosidade de olhar para a necessidade do nosso irmão e também partilhar dos bens materiais. Ao mesmo tempo que nosso Senhor vem multiplicar os pães, se a igreja traz esse belíssimo trecho do Evangelho no tempo quaresmal, a igreja nos ensina e nos convida à mortificação. E muitas vezes a nossa mortificação passa e toca muitas vezes em algum alimento. Tem um autor que faz uma reflexão muito interessante, diz que o sacrifício ou o jejum que nós fazemos no tempo quaresmal não é simplesmente só deixar de comer, mas o sacrifício que nós fazemos é para nos lembrar que nós precisamos dar espaço para sermos alimentados pelo Senhor. Deixamos de comer alguma coisa, nos abstemos de alguma coisa, fazemos algum sacrifício, uma mortificação, um jejum. Mas a motivação, a intenção com que nós fazemos esse sacrifício é por amor a nosso Senhor, para nós vivermos o tempo quaresmal, em união com a paixão e a morte de nosso Senhor. Ao mesmo tempo que deixamos algum alimento corporal, nós abrimos o nosso coração, a nossa alma e damos espaço para sermos alimentados pelo Senhor, pela sua graça, pela sua palavra. A partilha que nosso Senhor fez com aquele povo, e também um grande ensinamento para nós, o quanto nós estamos dispostos a partilhar. Não só a partilha material, a esmola, mas muitas vezes o nosso tempo. Um pouquinho da atenção, um tempo para nós visitarmos um enfermo, visitarmos alguém talvez próximo a nós, a quem muitas pessoas não dão a importância. Às vezes pessoas que moram tão perto de nós e que nós podemos fazer uma visita, ou mesmo visitar um enfermo, um idoso, gastar um pouquinho, partilhar um pouquinho do nosso tempo. Tirar um pouquinho do tempo que muitas vezes nós perdemos em tantas coisas banais, fúteis, como
a internet que consome bastante do nosso tempo. E às vezes em coisas tão banais, inúteis. E poderíamos tirar um pouquinho mais do nosso tempo para nós sermos esse instrumento e a presença de nosso Senhor na vida do nosso irmão. A quaresma é tempo de mudança de atitude, tempo de conversão, tempo de partilha. Aquilo que popularmente se diz, um pouco com Deus é muito. E às vezes nós não conseguimos medir talvez a importância de um pouquinho de atenção que nós damos a mais a alguém. E o quanto aquilo se multiplica em benefício, em paz, em alegria no coração do nosso próximo. Ao invés de passarmos, como que despercebidos, um cumprimento, uma atenção, perguntar como está, o que aconteceu, ou seja, alguma coisa semelhante. Ou perceber o olhar para nós percebermos alguma fragilidade no nosso próximo para nós podermos também socorrer. Partilhar o tempo, partilhar a presença, partilhar a palavra. E também partilhar por meio da esmola. Na vida da Maria Teresa de Calcutá, ela que conta nos seus escritos um exemplo muito significativo, em que ela foi visitar uma família um dia muito pobre, que chegou a ela a notícia de que passavam fome. E ela levou o que ela tinha naquele momento, uma coisa pouca, de uma cesta básica, mas um pouquinho de arroz, alguma coisa semelhante. Uma casa cheia de crianças. E quando ela chegou naquela casa com aquela pequena porção do que ela podia, o que ela tinha em mãos naquele momento, a mãe de família separou do pouquinho que ela ganhou, a metade deixou em casa e saiu correndo. Com a outra metade pegou uma sacolinha e saiu correndo de casa. A Maria Teresa conta que ela não entendeu o porquê. Aí uns minutinhos ela voltou e perguntou: o que a senhora foi fazer? Porque tem uma família aqui do meu lado que também tem fome. Mas o que ela recebeu talvez nem conseguiria saciar a fome de todos os seus filhos. Mas o pouco que ela tinha, ela entendeu que ela precisava também partilhar. E que Deus faria multiplicar, pois é isso que se diz popularmente, o pouco com Deus é muito. Ao meu lado tem uma família que também tem fome. E vamos partilhar o pouco que nós temos. Mas o pouco dela era tudo. E por isso o Senhor multiplicou. Nós precisamos trazer também, no tempo quaresmal, que é o grande convite da igreja, a oração. E precisamos trazer diante do Senhor, e por isso o convite para nós estarmos mais vezes diante do Senhor. Tivemos essas horas tão maravilhosas de adoração, de contemplação do Senhor. E a beleza dos adornos do altar, para vivermos essa alegria que a igreja hoje nos convida: alegra-te, Jerusalém. A alegria de estar com o Senhor, a beleza das coisas, das flores, tudo criados por Deus, para adornar o altar, para manifestarmos a nossa reverência para com o Senhor e para agradar também os nossos sentidos, e aqui queremos estar. Mas através das coisas temporais, aqui uns dias as flores vão murchar, através dessas coisas temporais, criadas por Deus, nós temos o contato com aquilo que é o essencial, que é o Senhor na Eucaristia. E o tempo que nós gastamos, estivemos aqui, o Senhor falou ao nosso coração, viu a nossa presença e multiplicou as graças em nosso favor. Mas precisamos trazer diante do Senhor os pedidos, as graças, as súplicas, para que o Senhor possa multiplicar, para que o Senhor possa fazer frutificar ainda mais. Rezamos por nós, rezamos pelo nosso próximo, rezamos pela nossa família. E quanto mais vezes nós trouxermos tudo isso diante de nosso Senhor,
mais o Senhor há de multiplicar. Deus tem a solução e Ele sabe a solução e sabe a nossa necessidade. Mas para que nós reconheçamos sempre o quanto nós precisamos dEle e buscarmos a Ele incessantemente, Ele quer que nós peçamos, Ele quer que nós supliquemos, para Ele nos conceder em abundância a sua graça, a sua misericórdia. Não podemos nos acomodar, Deus sabe de tudo, Deus tem a solução, Deus tem a resposta para tudo, e ficarmos de braços cruzados, pois Deus, o Senhor nos libertou, para que nós coloquemos a nossa liberdade ao seu serviço, e para que nós o busquemos incessantemente. E precisamos buscar nele a nossa resposta. Por mais difícil que ao nosso olhar seja a resposta, a solução, mas o Senhor tem a resposta e a solução para tudo. E nos convida a nós confiarmos e esperarmos também no seu tempo. Esperarmos o tempo de Deus, mas confiarmos na sua bondade, na sua misericórdia. Trazemos diante do Senhor, de modo especial, aqueles a quem nós queremos a graça da conversão. Mesmo que muitas vezes não vemos sinais e julgamos humanamente quase que impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Hoje, dia 15 de março, comemora-se, celebra-se, embora não faça parte do calendário, né, celebrado na igreja, mas também no Rol dos Santos, São Longuinho. Quem é São Longuinho? É aquele soldado romano que trespassou o coração de Jesus com a espada. E é lembrado hoje, nesse dia 15 de março. Aquele homem que está marcado no Evangelho, que profanou o corpo de nosso Senhor. Jesus já estava morto e recebeu uma ordem para tirar qualquer dúvida que pudesse haver para os pagãos. Mas Jesus já havia oferecido o sacrifício da sua vida pela nossa redenção, pela nossa salvação. E a história nos conta alguns relatos de que naquele momento que ele pegou a lança para profanar o corpo de nosso Senhor, que ele instantaneamente ficou cego, mas que o sangue de nosso Senhor, quando ele perfurou o coração, tocou os seus olhos e ele ficou curado. E aquele homem que diz o Evangelho, que desceu do Calvário, batendo no peito e fazendo um ato de fé, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. O Evangelho nos diz isso, fala desse soldado romano, que desce do Calvário, depois de tanta crueldade, maldade, profanação do corpo do nosso Redentor. Mas para Deus, nenhuma conversão é impossível. O milagre da graça de Deus, o poder da graça de Deus, que se encontra de maneira misteriosa no coração do homem, encontra a resposta. E instantaneamente, ao profanar, ao cometer um grave pecado, a profanação do corpo do Senhor, a graça toca no mais profundo da sua alma e perfura a sua alma. Abre-se a buscar o perdão de Deus. Abre-se a encontrar a misericórdia do Senhor. E quando o homem se dispõe a receber os dons, as graças, o perdão de Deus, Deus nunca nega o seu perdão, por maior que seja o nosso pecado. Muito maior é a graça de Deus, muito mais abundante a graça de Deus, muito mais poderosa a graça e o poder do Senhor. E ele já desce do Calvário batendo no peito, o gesto de arrependimento, de contrição. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nós matamos um Deus. O Evangelho diz isso. Nós matamos um Deus.
A natureza se transtorna, as rochas se rompem, os sepulcros abrem, os trovões, se escurece o céu, porque a natureza se revolta ante a maldade da humanidade que mata o seu Redentor, o seu Salvador. Nós matamos um Deus. Mas a morte desse Deus feito homem, a morte do Senhor para nos trazer a salvação, para nos trazer a misericórdia, para fazer multiplicar em nós os dons da sua graça, o seu sangue, multiplicando em nós a sua misericórdia. Continuemos a Santa Missa, meus irmãos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, do grande São José, que nós estamos celebrando a sua novena, para que nós nos entreguemos plenamente ao Senhor, para que o Senhor multiplique em nós os seus dons, a sua graça. Para que nós vivamos esse tempo de oração, esse tempo de partilha, de caridade, esse tempo de mortificação, para darmos espaço para a graça de Deus em nossas vidas, em nossos corações, e assim transformados, ressuscitados, santificados pelo Senhor, no mistério da Páscoa da ressurreição. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.